Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre quando lavar o nariz, tá? É uma dúvida comum. Se eu preciso lavar o nariz da criança, ou às vezes até do bebezinho, que sai com a receita da maternidade de lavagem com soro fisiológico, tá bom? Antes de começar, gente, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências. Mais famílias podem receber essa informação e ajuda e estimula o nosso trabalho. Bem, gente, eu vou utilizar aqui a referência do UpToDate, que é um banco de dados norte-americano, de artigos científicos, há uma revisão de referências mundiais, de estudos, e são colocados em artigos em formato de revisão. É muito utilizado no Brasil, pelos médicos brasileiros, no mundo também. O UpToDate eu particularmente uso bastante. Bem, e lá há essas 3 classes de indicação aí, quando a gente deve lavar o nariz das crianças, tá? É na evidência de infecção, de secreção nasal, na presença de secreção nasal, que é o mais comum no quadro de um resfriado, uma gripe, né, que leva a uma sinusite, uma rinocinusite, que é a inflamação do nariz, dos seios da face, e vai se apresentar com secreção, aquela coriza escorrendo, ou às vezes numa fase um pouquinho mais na frente da evolução, que essa secreção fica amarelo ou esverdeado. Então é indicado a gente lavar as narinas da criança para remover essa secreção, fluidificar essa secreção e facilitar a remoção pelo próprio corpo, que tem aqui estruturas, como eu já fiz em outros vídeos, no epitélio respiratório, que é essa pelezinha que reveste por dentro aqui toda essa região de nariz, seios da face. Ela é revestida por epitélio com pelinhos que batem, né, e eliminam a secreção. Eles vão jogando a secreção para fora do corpo, em direção às narinas. E então, a gente, quando fluidifica, lava com soro fisiológico, garante que essa secreção esteja fluida e ela vai ser eliminada, aquele aspecto macroscópico ali, aquele excesso de secreção que é visível às vezes na saída da secreção com o soro fisiológico, mas depois também aquela secreção que fica ali, o restinho e dentro dos seios da face, ela pode ser melhor eliminada graças a essa fluidificação promovida pela lavagem nasal. Bem, o segundo aspecto é a lavagem nasal feita para aliviar a obstrução nasal. Às vezes, o bebê está com o nariz entupido, tá? Que é muito comum na chamada congestão nasal do lactente, que aí se aplica aos casos de bebês recém-nascidos, né? Ainda nos primeiros meses de vida, que podem lavar o nariz. É quando o bebê tem aquele fungado, né? O bebê está, de maneira evidente, você percebe que o nariz está fungando, como o pessoal diz. E não necessariamente tem secreção. Aliás, é muito comum que esses bebezinhos não tenham secreção e tenham essa congestão, que é por uma adaptação vasomotora, ou seja, o bebê passa por uma adaptação da umidade, temperatura, do ambiente aqui externo, que antes era da barriga da mãe, completamente imerso em líquido, e depois esse bebê vem para cá, para o mundo, após o nascimento, e tem que se adaptar a essas mudanças de temperatura, umidade, esse ambiente completamente diferente do útero. E o bebê passa por um processo ainda de adaptação e tem seu nariz entupido, às vezes de noite, com a queda de temperatura, é muito comum. E esses bebês podem ficar com esse fungadozinho durante 2, 3 meses, ou às vezes até um pouco mais. E, nesse caso, a lavagem nasal vai facilitar, vai aliviar essa obstrução, esse sinal, né, de congestão, esse desconforto causado pelo nariz entupido. Tá? E o terceiro grupo, gente, de indicação são aqueles pacientes alérgicos, os pacientes que têm principalmente a rinite alérgica, né? É a rinite, que é essa inflamação no nariz aqui, nessas vias aéreas superiores, que é provocada não é por um vírus, por infecção, mas por alérgenos, que substâncias ambientais do ambiente, por exemplo, um ácaro, o pólen, né, um resíduo de poeira,
que você inala, você respira, ele vai ficar lá nas suas vibriças, naqueles pelinhos do nariz, e ali aquele alérgeno, né, substância que causa alergia, ela vai estimular o seu sistema imunológico, e aí então vai ser uma cascata de reações, né, as imunoglobulinas, as substâncias que você tem no corpo, os mastócitos vão liberar histamina e vai provocar o sintoma de nariz entupido e às vezes depois esses espirros e o nariz escorrendo também. Então, pessoas, meninos e meninas, crianças que têm rinite alérgica, como eu digo no consultório, tem que ter o hábito de lavar as narinas diariamente. Então, lavar o nariz para crianças alérgicas vai permitir que essas narinas, essas vias aéreas superiores estejam sempre limpas e que você possa remover esses alérgenos, essas substâncias que causam alergia, e vai diminuir então os sintomas nasais. Esse é o objetivo e, aliás, é muito, muito válido. E com o passar do tempo, como eu digo também no consultório, essas crianças maiores já começam a fazer a lavagem sozinhas, porque elas desenvolvem esse hábito, que deve ser um hábito corriqueiro das pessoas que têm alergias, fazer a higiene nasal. Bem, gente, nas demais crianças, meu filho não está tendo nada, não está com o nariz entupido, não tem secreção, não é alérgico, devo lavar a narina? Bem, não há essa recomendação, né, nessa fonte de referência que eu cito aqui, científica, e apesar de ser indicado às vezes, né, maciçamente aí, por muitos profissionais, lava o nariz, o menino não tem sintoma, mas lava o nariz. Eu particularmente não indico nessas situações, e sou criterioso porque a lavagem nasal, se não vai ter benefício, a gente não precisa submeter a criança a um procedimento que é desconfortável, que tem sim um certo desconforto. Esse desconforto será útil nas situações que eu citei, né, porque vai ter um benefício. Aí sim eu acho válido. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências.